Neve e temperaturas abaixo de zero. Um cenário perfeito para um café quente e um agasalho aconchegante. Esse é o inverno em grande parte dos Estados Unidos, pelo menos para quem pode aproveitar. Ainda que os últimos 2 invernos tenham sido de temperaturas acima da média em grande parte do país, a estação é uma preocupação para muitos nova-iorquinos, os mais de 100 mil moradores em situação de rua da cidade. Nessa época do ano, a temperatura máxima média é de 4,2 graus, enquanto a mínima fica em média em 2,3 negativos. Nos dias mais frios do ano, os termômetros podem ficar abaixo dos menos 20, um risco tremendo para quem não tem onde morar e se aquecer. E essa não é uma realidade exclusiva de Nova York. No país mais rico do mundo, o número de pessoas sem casa para morar bateu recorde em 2023. There's what's called the point in time count, which is an estimate of the homeless population on a specific night. And for 2023, that number is about 650,000, which is the highest that it's ever been since they started taking this count back in 2007. So it's not a great measure because people who are homeless are very difficult to count. They're, just the logistics of doing it nationwide. Seeing who's homeless, who isn't homeless people are difficult to find a lot of times, but that's kind of the best measure that we have. And like I said, by that measure, it's as bad as it's ever been, at least in the last, decade and a half. Diferentes cidades apresentam diferentes saídas para proteger a população sem teto durante os dias mais frios do ano. Em Chicago, a prefeitura abre bibliotecas para que possam passar a noite aquecidos. Em Boston, algumas estações de trem ficam abertas e aquecidas durante as madrugadas mais frias. Em Nova York, todos os dias nos quais a previsão é de temperaturas abaixo de zero, o chamado Código Azul é acionado. Dentre as medidas, moradores em situação de rua podem dormir em qualquer abrigo da cidade e mais assistentes sociais vão para as ruas. The way to think about them is as a Band-Aid. They're effective at keeping people from freezing to death. However, that is just one of many problems that homeless people face. It's a very short-term solution, and ultimately, homeless people, they need a home. If they're sick, either with mental health issues or with physical health issues or with substance abuse, they need services. Many problems that the homeless face that these temporary measures really don't address one way or another. Nos últimos anos, a Prefeitura de Nova York instituiu uma política controversa para recolher barracas de calçadas e pessoas que dormem em estações ou vagões do metrô, que opera 24 horas por dia. Na maior cidade do país, no entanto, muitos moradores em situação de rua não querem ir para abrigos. Esse foi o caso de Johnny Grima, que teve sua barraca recolhida pela polícia em Manhattan. Violent stuff going on in the shelters, like stabbings and stuff like that. It's very dangerous, man. Nobody wants to be a part of that sort of life. Like, who wants to live like that in danger all the time? It's dangerous out here, but it's a little bit more. It's less so than like going through that. Mesmo para quem quer um abrigo da prefeitura, a situação não é simples. Com um fluxo recorde de imigrantes chegando à cidade todos os dias, o sistema de habitação está superlotado. Desde 2022, mais de 160 mil imigrantes chegaram à cidade, sendo que 70 mil seguem dependendo de abrigos públicos. Os que ainda não têm onde morar enfrentam as noites de frio nas calçadas de Manhattan. Muitos dos imigrantes que cruzaram a fronteira com o México chegaram em Nova York em ônibus enviados pelo governo do Texas, o que levou a prefeitura a entrar na justiça. New York City has and will continue to do our part to manage this humanitarian crisis. But we cannot bear the cost of reckless political ploys from the state of Texas alone. Today, our administration filed a lawsuit against 17 companies that have taken part in Texas Governor Greg Abbott's scheme to transport tens of thousands of migrants to New York City in an attempt to overwhelm our social services system.
Ainda que o fluxo de imigrantes sobrecarregue o sistema de abrigos, o problema maior parece ser a própria falta de moradia, ou pelo menos de moradia com a qual as pessoas consigam arcar. De acordo com o governo federal, na maior cidade do país, o salário médio fica em torno de $3.100 mensais após o pagamento de impostos. Enquanto isso, o valor médio de aluguel de um estúdio é de $3.047, segundo o site de anúncios apartments.com. United States is a very rich country. I think, I believe that there are resources that we could solve this problem, and for some reason we don't. I think why it exists, a basic answer is despite all of the wealth that this country has, it's not distributed equally. And so, there's a small number that has a lot, and a larger number that doesn't have enough to pay basic expenses, including housing expenses. Brazil is the same way.